Já se imaginou vivendo em um lugar onde o véu cobre cada rosto feminino, onde melodias estrangeiras são silenciadas e a modernidade parece uma lembrança distante? Agora, imagine que essa mesma terra se destaca em toda a Ásia pelas artes da cirurgia plástica, que suas matas resistiram bravamente à era glacial e que seus braços acolhem refugiados de diversas nações. Essa intrigante dualidade encontra um nome: Irã. Prepare-se para ter suas noções pré-concebidas sobre a antiga Pérsia desafiadas. 10 curiosidades absolutamente inesperadas estão prestes a remodelar sua percepção sobre um dos países mais incompreendidos do planeta. Embarque em uma jornada através de desertos implacáveis, tribos nômades com tradições singulares, florestas ancestrais e segredos negligenciados pelo olhar ocidental. Curiosidade número 1. Sabia que existe um local em nosso planeta onde o solo alcança a temperatura de 70 graus Celsius e 7 décimos, tornando-se inabitável para qualquer forma de vida? No coração do Irã Oriental, estende-se o deserto de Lut, carinhosamente apelidado pelos moradores locais como o Forno da Terra. Este não é um deserto qualquer. É o ponto mais quente do nosso planeta, onde termômetros se rendem ao calor, e o calor é tão intenso que consegue derreter o metal. Medições precisas de satélites da NASA confirmaram que as temperaturas da superfície nesta região superam qualquer outro local já registrado na história da humanidade. Mas aqui está o detalhe que vai te deixar de queixo caído. Esse inferno terreno esconde uma beleza que arrebata o olhar. As formações rochosas, esculpidas pacientemente pelo vento ao longo de incontáveis milênios, criam paisagens que parecem pertencer a um mundo distante. Arqueólogos perspicazes descobriram neste deserto, aparentemente desprovido de vida, vestígios de civilizações ancestrais que, de alguma forma, conseguiram prosperar nessas condições extremas. O deserto de Lut transcende a condição de um mero fenômeno natural. Ele ostenta o título de Patrimônio Mundial da Unesco, um reconhecimento de sua importância geológica singular. As tempestades de areia que ali ocorrem são tão poderosas que podem ser admiradas do espaço sideral, criando redemoinhos gigantes que bailam como espíritos ancestrais sobre a terra incandescente. Se você pensa que o Irã se resume a seus desertos, prepare-se para conhecer um povo que vai revolucionar sua compreensão sobre as tradições matrimoniais. Curiosidade número 2. Entre as montanhas do sul do Irã, habita uma tribo onde as mulheres detêm um poder que desafia qualquer conceito ocidental sobre casamento. Os Cascais são um povo nômade de raízes turcas que preserva tradições que remontam a mais de 1000 anos. Mas aqui está o detalhe surpreendente. Nesta cultura, quando um homem se mostra incapaz de gerar filhos para sua esposa, é ela quem assume a responsabilidade de escolher uma segunda esposa para seu marido. A decisão não cabe ao homem. É a primeira esposa quem detém o poder absoluto nesta escolha. Essa tradição não surge do machismo, como muitos poderiam supor. Ela emana de uma necessidade prática de sobrevivência em um ambiente hostil, onde cada membro da tribo desempenha um papel crucial na continuidade do grupo. As mulheres Cascai não são vítimas desta tradição, elas são as arquitetas dela. A vida nômade dos Cascais se assemelha a uma dança constante com as estações do ano. 2 vezes ao ano, eles empreendem migrações com seus rebanhos através de centenas de quilômetros, escalando e descendo montanhas em uma jornada que testa os limites da resistência humana. Suas tendas coloridas adornam a paisagem como flores raras em um jardim infinito. As mulheres dessa tribo são verdadeiras mestras na arte da tecelagem, criando tapetes e tecidos que se elevam à categoria de obras de arte. Cada desenho narra uma história. Cada cor carrega um significado profundo, que é transmitido de mãe para filha ao longo de gerações. Seus conhecimentos sobre plantas medicinais rivalizam com os de qualquer farmácia moderna. No entanto, os Cascai enfrentam um dilema contemporâneo. O governo iraniano exerce pressão para que abandonem seu estilo de vida nômade e se estabeleçam permanentemente. É uma batalha entre a preservação de uma cultura milenar e as exigências da modernização.
Muitos jovens Qashqai já optaram por abandonar a vida nômade, buscando educação e oportunidades nas cidades. Curiosidade número 3. Agora, imagine uma floresta tão antiga que testemunhou o nascimento e a extinção de inúmeras espécies, sobrevivendo a eras glaciais que varreram florestas inteiras do mapa. No norte do Irã, entre as margens do Mar Cáspio e as imponentes montanhas Alborz, estendem-se as florestas hircanianas. Estas não são florestas comuns, são verdadeiros fósseis vivos, remanescentes de um mundo que existiu há 50 milhões de anos. Quando os dinossauros ainda reinavam na Terra, essas florestas já estavam presentes. Durante as eras glaciais que devastaram grande parte do planeta, essas florestas encontraram refúgio nas encostas protegidas das montanhas. Elas se transformaram em um santuário, onde espécies de plantas e animais que desapareceram do resto do mundo conseguiram persistir. É como se fossem uma cápsula do tempo biológica. A diversidade dessa floresta é de tirar o fôlego. Mais de 300 espécies de vertebrados encontram abrigo neste lugar, incluindo o esquivo leopardo persa, uma das espécies mais raras e ameaçadas do planeta. As árvores aqui podem viver por mais de 1000 anos, suas copas se unindo para formar uma catedral verde que filtra a luz do solo em raios dourados. Os cientistas consideram essas florestas um laboratório natural da evolução. Aqui, eles têm a oportunidade de estudar como a vida se adapta e evolui ao longo de milhões de anos. Cada espécie encontrada aqui representa uma página no livro da história da vida na Terra. Existe uma ironia cruel nessa história. Enquanto o mundo enxerga o Irã como um país isolado e hostil, essa nação abriga em seu território um dos ecossistemas mais importantes do planeta para a preservação da biodiversidade global. Curiosidade número 4. Se eu te contasse que um dos países mais sancionados do mundo abriga uma das maiores populações de refugiados do planeta, você acreditaria? O Irã acolhe mais de 3,5 milhões de refugiados, a grande maioria afegãos, que escaparam de décadas de conflito em seu país. Esse número corresponde a aproximadamente 4% da população total iraniana. Para ilustrar essa generosidade, seria como se o Brasil abrigasse 8 milhões de refugiados. Essa demonstração de humanidade ocorre em um momento em que o próprio Irã enfrenta severas sanções econômicas que afetam diretamente a vida de seus cidadãos. Medicamentos essenciais se tornaram escassos, a moeda sofreu uma desvalorização drástica e o desemprego disparou. Mesmo assim, as portas permanecem abertas para aqueles que buscam segurança. Os refugiados afegãos no Irã não vivem em campos isolados. Eles se integram às comunidades locais, seus filhos frequentam escolas iranianas e muitos encontram trabalho em diversos setores da economia. Essa integração não foi imposta por organizações internacionais, mas sim uma decisão consciente do governo e da sociedade iraniana. A história desses refugiados é também uma narrativa de resiliência extraordinária. Famílias inteiras atravessaram montanhas e desertos em busca de segurança, levando consigo apenas o essencial. Muitos deixaram para trás casas, negócios e sonhos, depositando suas esperanças em um futuro incerto em terras estrangeiras. O que torna essa situação ainda mais admirável é que, ao contrário de muitos países ricos que fecham suas fronteiras para refugiados, o Irã mantém uma política de portas abertas há mais de 40 anos. Desde a invasão soviética do Afeganistão em 1979, o Irã tem sido um refúgio constante para aqueles que fogem da violência. Está apreciando a descoberta desses fatos surpreendentes sobre o Irã? Se essas revelações estão transformando sua perspectiva sobre este país fascinante, deixe seu valeu demais no vídeo. Seu apoio não apenas demonstra que você está gostando do conteúdo, mas também impulsiona o crescimento deste canal, permitindo que continuemos a compartilhar histórias incríveis como esta. E se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição agora mesmo. É gratuito e garante que você não perderá nenhuma das próximas revelações surpreendentes que preparamos. E se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição agora mesmo. É gratuito e garante que você não perderá nenhuma das próximas revelações surpreendentes que preparamos. Agora, prepare-se para conhecer uma prática matrimonial que existe legalmente no Irã e que desafiará tudo o que você pensa saber sobre casamento. Curiosidade número 5.
No Irã, existe uma forma de casamento chamada sigê, ou casamento temporário. Este não é um conceito moderno ou uma invenção recente. É uma prática com raízes na jurisprudência islâmica xiita, completamente legal e reconhecida pelo Estado iraniano. Um casamento sigê pode durar desde algumas horas até 99 anos. As condições são previamente estabelecidas: duração, compensação financeira e responsabilidades de cada parte. Ao término do prazo, o casamento se dissolve automaticamente, sem a necessidade de um divórcio formal. Essa prática gera debates acalorados dentro da própria sociedade iraniana. Os defensores argumentam que ela oferece uma alternativa legal para relacionamentos que não podem culminar em um casamento permanente por diversas razões, diferenças sociais, econômicas ou familiares. Os críticos a consideram uma forma disfarçada de prostituição ou uma maneira de contornar as rígidas leis sociais do país. O mais fascinante é que mulheres iranianas estão utilizando essa antiga lei de maneiras totalmente inesperadas. Algumas recorrem ao sigê para conquistar independência financeira, enquanto outras o utilizam para escapar temporariamente do controle familiar. É uma forma de empoderamento feminino que utiliza as próprias leis patriarcais do sistema. Estudantes universitárias, por exemplo, às vezes celebram casamentos temporários com homens mais velhos e bem-sucedidos para garantir melhores condições de vida durante seus estudos. Artistas e escritoras empregam essa prática para viajar com mais liberdade pelo país, já que uma mulher casada desfruta de mais liberdade de movimento do que uma solteira. Curiosidade número 6. O que você diria se soubesse que um país sob severas sanções econômicas possui reservas energéticas capazes de abastecer o mundo inteiro por décadas? O Irã detém as terceiras maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e as segundas maiores reservas de gás natural. Para ilustrar essa riqueza, as reservas de gás natural do Irã seriam suficientes para abastecer toda a Europa por mais de 50 anos. As reservas de petróleo seriam capazes de suprir a demanda mundial atual por mais de 2 décadas. A riqueza mineral do Irã se estende muito além do petróleo e gás. O país possui uma das maiores reservas de cobre do mundo, além de vastos depósitos de zinco, chumbo e minério de ferro. Suas montanhas escondem ouro, prata e pedras preciosas que foram exploradas desde os tempos antigos. Essa abundância de recursos naturais criou um paradoxo geopolítico fascinante. Quanto mais o Ocidente tenta isolar o Irã por meio de sanções, mais o país desenvolve parcerias alternativas com outras nações. China, Rússia e Índia se tornaram parceiros comerciais estratégicos, estabelecendo uma rede econômica que desafia o sistema financeiro tradicional. O Irã desenvolveu tecnologias próprias para extrair e processar seus recursos naturais. Sem acesso a equipamentos ocidentais devido às sanções, engenheiros iranianos criaram soluções inovadoras que hoje são exportadas para outros países. A necessidade impulsionou uma revolução tecnológica silenciosa. Curiosidade número 7. Existe uma tradição iraniana que transforma fios simples em obras de arte avaliadas em milhões de dólares. O Irã é o berço da arte da tecelagem de tapetes há mais de 2.500 anos. Cada tapete persa é uma obra-prima única, resultado de meses ou até anos de trabalho meticuloso. Os tapetes mais valiosos podem atingir preços de dezenas de milhões de dólares em leilões internacionais. A confecção de um tapete persa é uma arte que passa de geração em geração. Crianças aprendem a amarrar nós antes mesmo de saber ler. Suas pequenas mãos ágeis conseguem criar nós tão pequenos e precisos que resultam em desenhos de uma definição impressionante. Cada região do Irã possui seu estilo distintivo de tapetes. Os tapetes de Isfahan são famosos por seus desenhos florais delicados e cores suaves. Os tapetes de Tabriz impressionam pela complexidade geométrica de seus padrões. Os tapetes nômades dos Qashqai narram histórias por meio de símbolos ancestrais. Um tapete persa tradicional pode conter mais de 1 milhão de nós por metro quadrado. Cada nó é amarrado à mão, um por um, seguindo padrões memorizados ao longo de séculos de tradição oral. É uma meditação ativa que transforma lã e seda em poesia visual.
A indústria de tapetes persas emprega milhões de pessoas no Irã, desde pastores que criam ovelhas especiais para produzir lã de qualidade superior, até artesãos que dedicam décadas a aprimorar suas técnicas. É uma cadeia produtiva que sustenta comunidades inteiras e preserva tradições milenares. Curiosidade número 8. Se você pensa que conhece o Irã por seus aspectos tradicionais, prepare-se para descobrir que este país esconde uma obsessão pela beleza que o deixará perplexo. O Irã lidera a Ásia em cirurgias plásticas e, possivelmente, o mundo inteiro quando se trata de rinoplastias. A cada ano, mais de 200 mil pessoas se submetem a cirurgias no nariz no Irã. Para contextualizar, isso significa que 1 em cada 400 pessoas no país decide alterar seu nariz cirurgicamente. Em Teherã, a capital, é comum encontrar pessoas nas ruas usando curativos no nariz como se fossem um acessório de moda. Essa obsessão pela rinoplastia tem raízes culturais profundas. Na cultura persa, o nariz sempre foi considerado um símbolo de beleza e status social. Poetas clássicos persas dedicaram versos inteiros à descrição de narizes perfeitos, e essa valorização estética se manteve ao longo dos séculos. Há uma ironia fascinante. Em um país onde as mulheres devem usar o hijab e cobrir seus cabelos, o nariz se tornou uma das poucas partes do corpo que podem ser exibidas e, portanto, aprimoradas. É uma forma de expressão pessoal e vaidade em uma sociedade com regras rígidas de aparência pública. Os cirurgiões plásticos iranianos desenvolveram técnicas tão avançadas que pacientes de países vizinhos viajam especificamente para realizar cirurgias no Irã. O custo é uma fração do que seria cobrado na Europa ou nos Estados Unidos, mas a qualidade rivaliza com os melhores centros médicos do mundo. Essa indústria movimenta bilhões de dólares anualmente e criou um ecossistema econômico completo, com clínicas especializadas, hotéis para recuperação, serviços de turismo médico e até agências que organizam pacotes completos para estrangeiros que desejam se submeter a cirurgias no país. Curiosidade número 9. Imagine uma montanha tão majestosa que se tornou um símbolo nacional e inspiração para lendas épicas que moldaram a identidade de um povo. O Monte Damavand eleva-se a 5.609 metros de altitude, tornando-se o vulcão mais alto da Ásia e o pico mais elevado do Oriente Médio. Essa montanha é muito mais do que uma formação geológica, é a alma espiritual da Pérsia. Na mitologia persa, Damavand é a montanha sagrada onde heróis épicos enfrentaram dragões e onde forças divinas moldaram o destino da humanidade. No Shahnameh, o épico nacional persa, essa montanha surge como cenário de batalhas entre o bem e o mal que definem a história da civilização. Curiosidade número 10. Então, qual é a sua maior surpresa sobre o Irã? Qual fato desafiou mais suas concepções anteriores? Compartilhe nos comentários abaixo. E lembre-se, há muito mais a ser descoberto além do que vemos nas manchetes. Se este vídeo abriu seus olhos para um lado diferente do Irã, compartilhe-o com seus amigos e familiares. Vamos espalhar o conhecimento e desafiar os preconceitos juntos. O Irã é um país de contrastes, um lugar onde o antigo e o moderno se entrelaçam de maneiras inesperadas. É uma nação que merece ser compreendida em toda a sua complexidade. Imagine por um instante o aroma intenso do cardamomo dançando no ar, misturando-se com o perfume adocicado das tâmaras recém-colhidas. Essa é apenas uma pequena amostra do universo multifacetado que se revela ao explorarmos o Irã, um país que desafia rótulos e surpreende a cada esquina. Que tal iniciarmos nossa jornada desvendando alguns de seus segredos mais bem guardados? Nas terras iranianas, existe uma montanha que transcende a mera formação geológica, elevando-se como um símbolo da identidade nacional. A ascensão ao Monte Damavand se transformou em uma verdadeira romaria para os iranianos contemporâneos. Anualmente, milhares de almas se aventuram em direção ao seu pico, impulsionadas não apenas por um anseio de superação física, mas também por uma busca de conexão espiritual com suas raízes ancestrais. Lá no alto, os alpinistas, imbuídos de fervor patriótico, hasteiam a bandeira do Irã e declamam versos imortais da poesia clássica persa, reverenciando sua herança cultural.
A majestade do Damavand se estende para além do reino simbólico, manifestando-se em um ecossistema singular e exuberante. Em suas encostas, flores raras e delicadas desabrocham, ostentando uma beleza efêmera que só pode ser apreciada em altitudes elevadas. Fontes termais borbulham, emanando vapores curativos que, segundo a sabedoria popular, possuem propriedades medicinais. Durante os meses de inverno, o manto branco da neve eterna cobre suas vertentes, dando origem a geleiras que alimentam rios vitais para a agricultura da região, sustentando a vida e a prosperidade das comunidades locais. Cientistas perspicazes, munidos de equipamentos de última geração, desvendaram um segredo intrigante sobre o Damavand. Longe de ser um mero vulcão adormecido, ele pulsa com uma energia latente, manifestando-se através de emissões regulares de gases vulcânicos. Essa atividade constante serve como um lembrete de que a montanha está viva, respirando lentamente através dos milênios, testemunhando a passagem do tempo e a evolução da civilização. Contudo, a terra do Irã guarda outros tesouros, tão valiosos quanto o ouro, que exigem um trabalho minucioso e delicado, comparável à arte de um ourives. A vasta extensão dos campos iranianos abriga os canteiros de onde brota 90% de todo o açafrão produzido no mundo. Esse pequeno filamento vermelho, reverenciado como o ouro vermelho, ostenta o título de especiaria mais cara do planeta. Um único quilo de açafrão de qualidade superior pode alcançar valores superiores a $5.000, superando o valor de muitos metais preciosos. A produção do açafrão desafia a mecanização, mantendo-se fiel a um processo artesanal transmitido de geração em geração. Cada flor de Crocus sativus, com sua beleza efêmera, produz apenas 3 estigmas, que devem ser colhidos manualmente durante um período restrito de apenas 2 semanas por ano. A alquimia da natureza exige que mais de 150.000 flores sejam colhidas para se obter um único quilo de açafrão. A jornada começa antes que os primeiros raios de sol despontem no horizonte. Famílias inteiras se dirigem aos campos, guiadas pelo farfalhar suave do orvalho que cobre as pétalas rosas das flores. Cada flor é colhida individualmente, com extrema delicadeza, para evitar danificar os preciosos estigmas vermelhos. É uma corrida contra o tempo, pois as flores, ao se abrirem sob o calor do sol, perdem rapidamente sua qualidade e frescor. Nas províncias de Razavi Khorasan e Kerman, comunidades inteiras encontram no cultivo do açafrão o sustento para suas famílias. As mulheres, com sua habilidade ancestral, colhem centenas de flores por hora, movendo-se com precisão e rapidez. É uma dança ancestral entre o ser humano e a natureza, um ritual que se repete há mais de 3.000 anos. O processamento do açafrão é uma arte em si mesma. Os estigmas, após a colheita, são submetidos a um processo de secagem em temperaturas rigorosamente controladas, a fim de preservar seu aroma inebriante, seu sabor exótico e sua cor vibrante. Mestres processadores, herdeiros de segredos familiares, guardam zelosamente as técnicas de secagem que foram aperfeiçoadas ao longo de inúmeras gerações. E, mudando um pouco de assunto, que tal descobrirmos como um país sob sanções conseguiu desenvolver uma tecnologia nuclear que impressiona até mesmo as maiores potências mundiais? O Irã, desafiando as expectativas, possui um dos programas nucleares mais avançados do Oriente Médio, com capacidades que surpreendem analistas internacionais. Apesar de décadas de sanções que restringiram severamente o acesso à tecnologia nuclear, cientistas iranianos, impulsionados pela resiliência e pela engenhosidade, desenvolveram métodos próprios de enriquecimento de urânio e construção de reatores. A Universidade de Tecnologia Nuclear de Isfahan, ao longo das últimas décadas, formou milhares de engenheiros nucleares. Esses profissionais, além de dominarem teorias complexas, desenvolveram aplicações práticas que transcendem a mera geração de energia. A medicina nuclear, a agricultura radioativa e as pesquisas científicas avançadas se beneficiam dessa expertise, impulsionando o progresso e o desenvolvimento do país. O reator de pesquisa de Teherã, movido pela busca incansável por soluções inovadoras, produz isótopos médicos que salvam vidas em todo o Oriente Médio.
Pacientes com câncer, em busca de esperança e cura, dependem desses radioisótopos para tratamentos de radioterapia e diagnósticos precisos. É uma ironia do destino que um país, frequentemente retratado como uma ameaça, produza medicamentos que aliviam o sofrimento e restauram a saúde de pessoas em toda a região. Cientistas iranianos, incansáveis em sua busca pelo conhecimento, publicam centenas de artigos científicos sobre física nuclear em revistas internacionais de prestígio. Suas pesquisas, mesmo realizadas sob severas limitações de equipamentos e materiais, contribuem para o avanço global do conhecimento nuclear pacífico, beneficiando a humanidade como um todo. Ainda pouco explorada pela mídia internacional, encontra-se a rica e vibrante produção cinematográfica iraniana, que conquista festivais de cinema ao redor do mundo, encantando o público com sua originalidade e profundidade. O cinema iraniano, com sua linguagem única e sua sensibilidade artística, se consolidou como uma das forças criativas mais respeitadas em escala global. Diretores visionários como Abbas Kiarostami e Asghar Farhadi foram agraciados com as maiores premiações internacionais, incluindo a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, elevando o nome do Irã ao panteão da sétima arte. Esse sucesso, por si só notável, torna-se ainda mais impressionante quando consideramos as severas restrições que os cineastas iranianos enfrentam em seu dia a dia. A censura rigorosa, as limitações orçamentárias e as restrições temáticas, em vez de sufocarem a criatividade, forçaram os diretores a desenvolverem uma linguagem cinematográfica singular, recorrendo a metáforas sutis e simbolismos profundos para transmitir mensagens que transcendem as palavras. Filmes iranianos, com sua maestria narrativa, frequentemente abordam questões sociais complexas através de histórias aparentemente simples e cotidianas. A jornada de uma criança em busca de sapatos perdidos se transforma em uma reflexão pungente sobre a desigualdade social. As discussões acaloradas de um casal em processo de divórcio revelam as tensões latentes e as mudanças profundas que moldam a sociedade iraniana. Festivais de cinema europeus, reconhecendo a contribuição singular do Irã para a arte cinematográfica mundial, reservam sessões especiais para a exibição de filmes iranianos. Críticos internacionais, em uníssono, elogiam a autenticidade e a profundidade emocional dessas obras, que oferecem perspectivas raras e valiosas, contrastando com a produção cinematográfica mainstream. A educação no Irã, por sua vez, revela outro aspecto surpreendente desse país complexo e multifacetado. O Irã ostenta uma das maiores taxas de alfabetização do Oriente Médio, com mais de 85% da população dominando a arte de ler e escrever. Mas o que realmente impressiona é o fato de que 60% dos estudantes universitários são mulheres, uma das maiores proporções em todo o mundo. Universidades iranianas, celeiros de conhecimento e inovação, formam engenheiros, médicos, cientistas e pesquisadores que competem em pé de igualdade com profissionais de todo o mundo. Apesar das sanções que limitam os intercâmbios acadêmicos, estudantes iranianos consistentemente se destacam em competições internacionais de matemática, física e engenharia, demonstrando sua excelência e seu talento. A tradição intelectual persa, que remonta a grandes pensadores como Avicena e Al-Biruni, permanece viva e pulsante nas universidades modernas. Bibliotecas antigas, verdadeiros tesouros da humanidade, preservam manuscritos que documentam as contribuições persas para a matemática, a astronomia, a medicina e a filosofia, influenciando o desenvolvimento científico mundial. Talvez o aspecto mais surpreendente do Irã seja sua juventude urbana, que vive uma realidade completamente diferente da imagem internacional do país, navegando entre tradições ancestrais e aspirações modernas. Nas grandes cidades iranianas, uma geração jovem e vibrante navega habilmente entre tradições antigas e aspirações modernas. Jovens iranianos são extremamente conectados digitalmente, utilizando redes virtuais privadas para acessar redes sociais bloqueadas e mantendo contato constante com as tendências globais.
A cena artística underground de Teherã ferve com criatividade e inovação. Músicos talentosos criam sons que misturam instrumentos tradicionais persas com batidas eletrônicas modernas, criando uma sonoridade única e original. Artistas visuais, com sua ousadia e irreverência, expressam críticas sociais através de instalações provocativas que testam os limites da censura oficial. Cafés da capital servem como centros de encontro, onde jovens discutem literatura, política e filosofia, alimentando o debate intelectual e a troca de ideias. Apesar das restrições sociais, uma cultura vibrante de debate intelectual prospera nesses espaços informais, mantendo viva a tradição persa de valorizar o conhecimento e a poesia. Essa jornada através dos 10 fatos mais surpreendentes sobre o Irã revela uma verdade fundamental. Nações não podem ser compreendidas através de manchetes superficiais ou estereótipos simplificados. O Irã que vislumbramos é um mosaico complexo de contradições fascinantes. Um país onde desertos áridos coexistem com florestas exuberantes, onde tradições milenares se entrelaçam com a modernidade surpreendente, onde sanções econômicas não conseguiram sufocar a criatividade humana nem a compaixão por refugiados necessitados. Cada fato revelado desafia nossa compreensão prévia e nos lembra que o mundo é infinitamente mais nuançado do que as narrativas simplificadas que consumimos diariamente. O Irã não é apenas o país das sanções ou do programa nuclear. É o lar de artistas visionários, cientistas brilhantes, tradições culturais riquíssimas e pessoas comuns vivendo vidas extraordinárias. Diante dessa rica tapeçaria de descobertas, somos convidados a refletir. Será que realmente conhecemos os países que nos cercam? Quantas outras nações escondem segredos igualmente surpreendentes por trás de suas imagens superficiais? A realidade é sempre mais rica e complexa do que imaginamos, e cada cultura guarda tesouros que merecem ser descobertos e celebrados. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre o Irã, não hesite em deixar um valeu demais nos comentários e nos conte qual país você gostaria de ver desvendado nos próximos vídeos. Sua ajuda financeira, mesmo que modesta, é fundamental para que possamos continuar trazendo essas histórias incríveis que ampliam nossos horizontes e desafiam nossos preconceitos. Juntos, podemos construir um mundo mais consciente e conectado através do conhecimento e da compreensão mútua.